semana é importante para o Internacional e para o técnico Roger Machado, não apenas pela volta do Campeonato Brasileiro no próximo sábado diante do Vitória no estádio Beira-Rio, mas porque a janela se apresenta cada vez mais próxima de ser aberta e alguns nomes também surgem no noticiário colorado. Dessa vez da Turquia, o zagueiro Rodrigo Becão do Fenerbahçe é uma possibilidade de desembarcar em Porto Alegre para ser reforço do treinador colorado. Na Argentina, muito se fala sobre Alan Rodrigues estar apalavrado com o Colorado. E ainda no STJD, o Inter busca uma vitória para ter Vitão contra o Vitória entre os titulares da defesa. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Então tu sabe, né? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda pra caramba o conteúdo, o compartilhamento ainda mais, seja nos teus grupos, nas tuas redes, para os teus amigos colorados, para que a gente consiga crescer cada vez mais por aqui e bata a meta de 70 mil inscritos ainda em 2025, beleza? Lembrando que KTO.bet é a minha parceira e os conteúdos aqui também são para esta casa de apostas, que para mim é a melhor do Brasil. Tem a Liga do Milhão, que tu tá convocado, pode pegar, quem sabe, ganhar prêmios diários, semanais, mensais e ainda a milha ao final da temporada, mas lembrando sempre que tu tem que ter 18 anos e também brincar com responsabilidade e moderação lá em kto.bet.br. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, né? O Inter tinha feito um pedido de efeito suspensivo para a ausência do Vitão, né? O Vitão ele foi punido pelo STJD pelas declarações concedidas lá atrás ainda, no dia que o Inter enfrentou na Neoquímica Arena o Corinthians, perdeu o jogo por 4-2 e o Vitão depois desbravejou ao final por conta da atuação do árbitro, né? O STJD foi lá, puniu o jogador com 2 partidas. Mas o Inter na semana passada entrou com um efeito suspensivo e acredita que até quarta-feira vai ter este pedido atendido, porque é um praxe, quase sempre o efeito suspensivo ele é atendido e depois tenta se reverter em cesta básica ou de repente uma multa ou em alguma outra questão aí para que o Vitão possa ser titular do técnico Roger Machado. Então, teoricamente, a gente teria uma dúvida, eu acredito, no time que vai enfrentar o Vitória, que deve ser o primeiro time que encarou o Brasil de Farroupilha agora no jogo treino do final de semana. Com o Rocher, do lado o Alan Benítez, muito por conta da pancada que o Brian Aguiz sofreu, né? A gente ainda tem que esperar os treinos dessa semana para ver se de repente ele já está recuperado das dores que sentiu, com o Cleiton Sampaio e o Vitor Gabriel. Ramon na lateral esquerda, me parece que o Bernabé ainda não vai contra o Vitória, vão dar uma segurada um pouco mais. O Thiago Maia com o Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley pela direita, Carboneiro pela esquerda e o Rafael Borré. Ainda que o Ener Valencia, como eu já disse aqui, está treinando bem e tem feito inclusive gols, né? Fez os 2 gols do segundo tempo, inclusive, do jogo treino, né? Do combinado aí, basicamente, que teve no final de semana lá no CT do Parque Gigante, tá? Da imprensa turca vem a informação do Ekrem Konur, que é um cara que até é bem reconhecido e ele acertou muito, praticamente tudo sobre o Ener Valencia na época que o Inter estava trazendo esse jogador. Se fala que o Rodrigo Becão, zagueiro de 29 anos, estaria no radar do Inter, ou na lista do Inter de possíveis reforços. Ele compete com o Atalanta da Itália, com o Nantes da França, com o Bahia, também aqui do Brasil, e esse jogador, mesmo tendo um contrato até 2028, metade de 2028 com os turcos, estaria interessado em voltar para o Brasil.
Não sei se rompendo lá ou se por algum valor um pouco menor do que de repente é o valor de mercado hoje. Hoje se especula na casa dos 5, 6 milhões de euros. Também algo ali na casa dos 35 milhões de reais. Fica, para mim, essa notícia, por mais que possa ser coisa de empresário ou zum aí de, enfim, clubes entre clubes ou algum bastidor aí que o Ekren Konur tem, me pega que é um zagueiro que joga pelos dois lados, tá? Mas ele tem o pé direito como preferência. E assim como a gente já teve o Rafael Tolói, também especulado, que é outro jogador pela direita, me pega essa questão, né? Porque se a gente for olhar, tem o Cleiton, tem o Kaique, tem o Gabriel Mercado e o Vitão, que é o titular. Então, me parece que de repente a gente ainda está prevendo a possibilidade de perder o zagueiro Vitão. É uma leitura, não é uma informação nesse sentido. Da Argentina, tem um jornalista, o Cristofanelli, tá? Fede Cristofanelli. Ele trabalha na AZZ, que é um veículo voltado exclusivamente para Boca Juniors, River Plate, os dois principais clubes da Argentina. E ele hoje pela manhã, ele fez o seguinte tweet: descartem para Boca Alan Rodrigues. É quase seguro que ele vai para o Inter de Porto Alegre, porque o Boca se apalavrou com o Leandro Paredes, que vai jogar pela direita, e aí então não vai vir este jogador também para ser um reserva do atual campeão do mundo. Então, assim, se na Argentina já estão dando como certo o Alan Rodrigues, algo me diz que a gente está encaminhando algum reforço. E aí a gente tem que lembrar que o próprio Bisol falou que no dia 10, quando a janela abrisse, o Inter queria pegar e anunciar alguém, ou anunciar nesta semana de abertura de janela, justamente para, né, dar uma acalmada na torcida, para que obviamente, né, estamos vendo os adversários da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, por exemplo, irem bem no Mundial, exemplo do Fluminense, sem contar a grana que eles ganharam lá e o poder de investimento, então dá uma segurada também na torcida e na ansiedade desse sentido. Para, até no jogo contra o Vitória, meio que, temos um reforço já, além do Alan Benítez, estamos atrás, estamos trabalhando, porque a gente quer ainda chegar ainda com um grupo um pouquinho melhor para o confronto contra o Fluminense, no dia 30. E aí aqui a gente tem que relembrar lá atrás, já trouxemos um zagueiro pela direita, um 5 ou um 8, né? Um cara, se puder ser híbrido ainda melhor, um atacante pela direita, um meia ponta e um centroavante. Era isso que o Inter queria nessa janela, os 4 reforços, as 4 posições. Então, se a gente for olhar que o Alan Rodrigues seria o cara do meio campo, a gente só falta o meia ponta e o atacante. Uma vez que, claro, né, não saiu ainda o Vitão e agora se aparece aí o Rodrigo Becão como uma possibilidade para a defesa. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, segunda-feira é dia de comer um pastelzinho, tá? Vai lá, liga para a Hora do Pastel, aproveita o que eles têm para te dar, aproveita também o Grenal 10, que é o descontaço que a minha parceira tem por aqui. É o melhor pastel de Porto Alegre. Crocante, cheio de recheio, vai ser um absurdo. A primeira vez que tu experimentar, tu não vai querer parar mais, beleza? Vai, liga, conhece, @Hora do Pastel, que eu tenho certeza que tu vai curtir muito. Um forte abraço. Tchau.